Olá a todos, hoje mais um podcast aí do Felipe Souza aqui da Imobiliária e eu tô com um amigo meu, parceiro, o Rodrigo Eisen. Muito obrigado por ter vindo aí, Rodrigo. Rodrigo Eisen, natural de Salete, formação em engenheiro civil pela UFSC, trabalhou aí em construção civil pesada como a Andrade Gutierrez, né? Isso, Felipe. Uma grande consultora que tinha no Brasil. Casado com a Camila, pai do Matias e da Laurinha. Estamos aqui hoje para passar mais informações aí na questão do mercado imobiliário, mas hoje aí com um assunto muito especial, que é um pouquinho da história da RR Eisen, da parceria da RR com a Felipe Souza Imobiliária, e vou pedir para o Rodrigo agora contar um pouco da história, como fundou, como começou a construtora RR Eisen. Felipe, boa noite. Obrigado pelo convite, satisfação enorme participar desse teu projeto, muito legal, fico extremamente honrado de ser dos primeiros a participar disso aqui. Então, parabéns. Bem-vindo, mano. Obrigado. Parabéns pela imobiliária, pelo projeto, pelo ambiente novo e por esse projeto do podcast, que é algo legal para trazer informação para todo mundo, para quem procura informação de qualidade sobre o mercado imobiliário, vai encontrar aqui com o Felipe. Muito obrigado. Ainda mais nessa regionalização aqui na região de Taió, né? Algo que o Felipe domina muito bem esse mercado. Felipe, a gente sempre brinca, começamos lá no Jundiá, né? Lá em Salete, lá no interior da Santa Margarida. Então, eu saí para a graduação em 2004, né? Me formei em 2009, já trabalhava, já fazia estágio nessa construtora, trabalhei com construção civil pesada e sempre tinha plano de voltar para Santa Catarina, né? Sempre quis empreender alguma coisa nesse segmento, construção civil, não tinha muita ideia do que fazer. Aí em 2014 o mercado estava, para construção civil pesada estava diferente. Então, Falava de uma crise, eu acho. Crise, né? Isso, e aí então veio a oportunidade, um amigo convidou para ser sócio de uma empresa em Rio do Campo, acabou que não deu muito certo, mas por motivos, né, não alheios à nossa vontade, né, o mercado estava difícil e tal, e paralelamente a isso, já em 2015, então esse ano, na metade do ano, a gente vai fazer 10 anos de RR incorporadora, meados de 2015, em julho de 2015, eu e o Renato, outro sócio, outro R do RR já tínhamos alguns projetos de construção, apartamento, casas, e aí estruturamos um primeiro negócio, que foi o edifício Berlim, lá em Salete. São 8 unidades, né? Tem uma área de 1.025 metros quadrados, é misto comercial e residencial. Na sequência, gostamos, é um mercado interessante, e era algo que vinha de encontro com aquilo que eu procurava na minha formação, né? E na sequência já começamos a desenvolver o projeto do London Residence, que aí já foi um salto bem grande, são 24 unidades, ele puramente residencial, né? E o primeiro prédio com elevador na cidade de Salete. Primeiro prédio. Para quem não sabe, a nossa parceria RR Eisen e Felipe Souza começou lá no empreendimento London Residence em Salete, onde a gente formou essa parceria, nos conhecemos e começamos lá a fazer as vendas, a construção, né? Eu com a parte comercial, vendas exclusiva, como hoje também aqui na cidade de Taió, a gente vai falar depois um pouquinho mais. E começamos a parceria lá. Sim, 2018, né? 2018. Inclusive também eu vendi alguma unidade no Berlim, né? Sim. Que tinha, acho que uma sala comercial lá. Uma unidade remanescente no edifício Berlim, sim, vendeu. O resto estava tudo já vendido, já com revendas, um prédio muito bonito, já mais moderno, já atual, já para a cidade, né? Sim. E o London, ele foi hoje assim, é um ícone para Salete, o mais alto, com elevador, um padrão já melhor, com área de festa e tudo mais. E é isso aí. E hoje, Rodrigo, depois dessa empreitada, a gente tem um empreendimento para ser ícone de outra cidade, que agora é a cidade de Taió, que é o Milano Home. Exatamente, Felipe. Então, né, os ciclos dos projetos, eles são longos, né? O London Residence, nós terminamos o edifício Berlim em 2016, já tínhamos identificado um terreno, já tínhamos parte de um lote para um projeto futuro que acabou sendo o London Residence, então
Tanto que nossa parceria começou em 2018, mas de fato a construção do London começou em 2019, né? Isso. E lá em 2020, a gente sempre precisa olhar para frente, né? Então lá em 2020 a gente já identificou qual que é o próximo passo da RR Eisen. E aí tu que nos trouxe, né? Nos convidou para vir para Taió. A gente tinha ideia de repente Rio do Sul, Pouso Redondo, alguma outra cidade, né? Porque também o mercado imobiliário ele acaba sendo um pouco duro, né? Com muito produto à venda numa mesma região. Então a gente precisa diversificar, né? Ampliar, na verdade, a área de atuação, né? Então nós já tínhamos identificado que precisamos de um próximo projeto e lá em 2020 o Felipe nos convidou, vamos prestar atenção em Taió, mercado imobiliário de Taió, que o Felipe já conhecia muito bem, e nos convidou então para estudar algum projeto em Taió. Essa eu não podia ter deixado passar, né, Rodrigo? Exatamente. Para quem não sabe, a construtora, então, como a gente fez a parceria lá em 2018, 2019, passamos aí pelo Covid também durante as construções, mas a entrega se deu totalmente no prazo, um padrão bom de acabamento. Eu vi aí que a construtora preza sim por qualidade, quer fazer um legado, tem um nome aí como construção, né? E então eu falei para eles, vamos vir para Taió, que Taió vai ter o seu mercado, tem o público com certeza, né? E hoje a gente está já no 6º mês do pós-lançamento aí do Milano Home, né? Exatamente, isso aí. Para quem não conhece o Milano Home, ele é um novo empreendimento aqui da cidade de Taió e ele é um prédio 100% residencial. O Milano Home ele conta hoje com muitas atratividades que são piscina, área de festa, área de lazer, tem quadra poliesportiva, academia no condomínio. Então ele é o primeiro home club da cidade. Exatamente. Então a gente foi lançado ele com a RR Eisen, foi lançado em outubro de 2024. A gente hoje já conta com 29 unidades vendidas, com apenas 19 unidades para vender. O prédio tem hoje 48 unidades do tamanho desse. É o maior prédio da cidade de Taió, com 15 andares, né, Rodrigo? Isso mesmo. E essa ideia desse projeto, Rodrigo, veio do teu íntimo aí? Como é que foi essa questão? Então, Felipe, a gente sempre, né, é um ditado, né, da construção que a obra que dá mais lucro é aquela que a gente deixa de fazer, né? Não porque não vai fazer nada, mas porque se estuda um projeto, desenvolve e aí chega à conclusão, ele não é viável. Joga na massa tudo, joga na lata do lixo e começa um projeto do zero, né? Então, para surgir um empreendimento, né, desde identificar terreno, aí vai para viabilidade técnica e financeira disso tudo, vai vender, pesquisa de mercado, esse produto ele está adequado àquilo que a cidade espera, né, que as pessoas desejam comprar e conseguem comprar. Isso é um fato muito importante, é um dado muito relevante, né, de quando a gente faz esses estudos de mercado, né? E nesse momento, então, nós tínhamos algumas ideias e o que a gente estudou, o que o mercado estava carente, o mercado de Taió em especial, carente de há muitos anos não existir um lançamento, um empreendimento vertical com algumas coisas, né, alguns itens a mais, né? E aí que justamente nós estávamos lá no meio da pandemia, né? Esse desenvolvimento começou lá em 2020, né? 2021 que a gente adquiriu o terreno e mapeamos o terreno, ele tem uma múltipla aptidão, poderíamos fazer um empreendimento com mais unidades e unidades menores, ou para unidades um pouco maiores e colocar mais qualidade de vida dentro do empreendimento. Então, o Milano surgiu justamente nesse momento da pandemia, no intuito de fazer com que as pessoas não precisem sair de casa, né? Você pode praticar a sua academia, você pode jogar seu futebolzinho, convidar os amigos, tem um poker room, quer jogar um baralho lá com os amigos, pode tomar uma cervejinha. E um fator muito interessante, né? Em Salete não pega enchente, não tem problema de enchente em Salete. Então a gente trocava muita ideia, né? Daí, fazer um prédio em Taió, vem pra cá. E vocês, por esse fato, a gente aqui de Taió, já com essa questão, tu mesmo falou, né? Cara, temos interesse em Taió, fazer uma pesquisa, por aqui.
Mas o terreno não pode ficar em cota de enchente. Inadmissível que pegasse enchente. Tanto justamente, numa construção também, até claro, mas também maior. Toda a questão de comodidade do morador, né? Imagina no enchente, não que pegue água, mas ele não consegue sair de casa, vai ficar ilhado, né? Mas o meu ponto principal é justamente durante uma obra em que a gente tem escavação, fundação, encher de água, Deus nos acuda, né? A gente sofre com um dia de chuva banhado na obra, é horrível de trabalhar. Então, né, imagina perder uma fundação pela metade. Então, para a gente isso realmente era um ponto crucial. Não pode ser enchente. Isso era... E a localização desse imóvel, desse empreendimento hoje, ela veio a calhar muito bem, porque tanto ela é fora de enchente, quanto ela também, o futuro morador do Milano Home, não vai ficar nem ilhado. A cidade, ela tem um problema com as cheias, às vezes nem uma cheia muito grave, não muito grande, porém o pessoal fica ilhado, às vezes não consegue. Então a localização ela foi muito bem pensada, né? Perto de mercado, de farmácia, acesso. Então o Milano Home ele conta com muitas vantagens. E acho que a vista, né? Como ele é um terreno mais alto, os apartamentos são 3 andares de estacionamento. Os apartamentos vão começar no 4º pavimento, né, Rodrigo? É isso? Isso, Felipe. Então, vista bonita, vai ter vista para o centro, vista para a Vila Mariana, vai ter... Olha, quanto mais alto o apartamento, melhor a vista, pode ter certeza. Felipe, então, a implantação, né, o embasamento que nós falamos, já fica 2 metros acima do nível da Avenida Nereu Ramos, né, uma rampa de acesso para os carros, e aí são 3 níveis de garagem, mais 9 metros, né, sendo nesse 3º pavimento na parte da frente, academia, salão de festas e um terraço, e os apartamentos então iniciam no 4º pavimento, que o chão, o piso do 1º nível de apartamentos ele já está a 11 metros da rua, né? Então vai ter uma vista desobstruída. Os primeiros apartamentos já vão ter uma vista muito bacana, diferenciada. Tanto os de frente quanto os laterais também, né? Todos eles têm uma vista. Rodrigo, legal. explica pra gente um pouco o padrão que vai ser entregue os apartamentos do Milano Home. Até o pessoal aqui só ter uma ideia do acabamento. Fala pra gente um pouco do fechamento da sacada, todas as sacadas serão fechadas, né? Isso. Desse material e do acabamento dele interno. Isso, Felipe. Então, né, iniciando pelas esquadrias, que são, né, o ponto sempre mais sensível, né, na questão de ruído externo, né, de rua, né, do ambiente para dentro do imóvel, do apartamento, né? Então, as portas são aquelas que têm, né, uma porta semiacústica, que se diz, né? Ela tem aquela vedação no perímetro, então fechou a porta, tem a vantagem o apartamento ter só uma porta, né? Que não é nem para a rua, né? É para o hall do elevador, né? Então, e mesmo as portas internas também, dos quartos, banheiros, também tem esse sistema. Elas não são portas ocas, né? São portas sólidas ou semissólidas, né? Então elas têm massa, elas não são aquelas preenchidas com papelão em que o ruído, né, passa de um lado para o outro. E o outro, que é um ponto em que a gente tem bastante entrada de ruído, são as janelas. E no nosso caso, como nós temos um envidraçamento bem grande na frente, então essas janelas elas são acústicas também, né? Elas não são o vidro temperado, que é o mais tradicional, não, a gente não... Elas são em vidro temperado sim, mas são com caixilho em alumínio, né? Então elas têm uma boa vedação, ela não é aquela fica 2, 3 milímetros um vidro do outro, ela encosta um no outro e fecha mesmo, né? Então a gente tem a redução aí de, não me recordo exatamente o número de cabeça, mas alguma coisa em torno aí de 20 decibéis a menos, né? Com o uso desse tipo de esquadria. Além disso, as paredes externas têm uma espessura de 18 centímetros, as paredes internas até para ocupar menos espaço, né? As paredes internas entre apartamento, né? Dentro do apartamento, né? Elas têm 11 centímetros e as paredes, né, de divisão de apartamentos, como as externas, também são paredes de 18 centímetros, né? Porcelanato, massa corrida, gesso. Exato. E nos quartos, piso laminado, amadeirado. Exatamente, isso. Então é um padrão muito bom. É uma suíte mais um quarto, são 2 banheiros em cada unidade. Eu acho que o apartamento não tem o que faltar, né, para a gente morar bem. É importante falar da área do apartamento, né, Felipe? São 83 metros quadrados, com uma suíte e mais um quarto. Então a gente tem uma área de convivência, o living, bem grande, né?
Então, bem confortável, bem Isso de área privativa, mais garagem garagem e mais toda a área comum que o prédio vai oferecer, que o empreendimento vai oferecer. Área total, né, por unidade, alguma coisa em torno de 150 metros quadrados, somando essas áreas comuns, vagas de garagem mais área privativa. Então, em cidades maiores se coloca em 65, 70 metros quadrados, 3 quartos. Né? Isso. Então a gente sempre optou por aquela privilegiar a área de convivência, que é onde mais se convive dentro de casa, né? Café da manhã, almoço, janta, televisão, churrasquinho, carninha. Exatamente. A visita. Rodrigo, e uma coisa que eu notei na hora das vendas, algumas pessoas, ao apresentar aí o projeto, eles me falaram o seguinte: mas eu achei que era mais caro. Então acho que nada mais importante do que eu acho que nessa nossa bate-papo, nessa nossa conversa, a gente apresentar os valores, né? E até como é que funciona esse parcelamento aí direto com a construtora. Então, pessoal, a gente tem as unidades hoje a partir de 486 mil. Tudo isso por apenas 486 mil. É o mesmo padrão de um prédio em Blumenau, em Balneário, com os mesmos acabamentos, requisitos, só que a gente tem hoje na cidade de Itaió. Então ele oferece tudo por apenas esse valor, né? Se for ver hoje custo de terreno, custo de construção, metro quadrado, taxa de alvará, imposto, projeto, não é um valor fora do mercado, até porque foi pensado nisso no lançamento para acessibilidade, né? Rodrigo, como é que funciona? Vou pedir para te responder, né? Claro que a gente trabalha com as vendas e sabe, mas como é que funciona hoje o pagamento? Como é que o cliente, o que ele tem de vantagem hoje em comprar direto na planta com a consultora? Felipe, a valorização, né, do imóvel adquirido na planta, né, é pelo menos o CUB, e nós temos por prática, é compromisso nosso, né, com os clientes, dar um incremento de valor, né, na tabela das unidades remanescentes, né? Então, né, quanto mais, né, resumidamente, quanto mais cedo comprar, mais barato. Mas hoje, então, essas unidades aí a partir de R$486 mil, né, a gente é muito flexível em relação a esse parcelamento. Parcelas aí a partir de R$5 mil, ou não, prefiro dar uma entrada um pouco menor, uma parcela um pouquinho maior, né, entrada em torno aí de R$70, R$80 mil, né, tem jogo, com a construtora tem jogo, né? Hoje a gente está praticando em até 60 vezes, né, essa parcela corrigida somente pelo CUB, né? Enquanto que se tu for fazer um financiamento para aquisição de um imóvel, além de toda a burocracia, taxas de avaliação, taxa disso, taxa daquilo, seguro disso, IOF, isso não existe. É direto com a gente, direto com a construtora, porque a garantia desse parcelamento é o próprio imóvel que é nosso ainda, né? Então a gente consegue eliminar toda essa burocracia que é muito custosa, né? A gente fala em torno aí de 5%, 8% do valor de um financiamento vai para coisas que não são pagamento de quem é o proprietário, né? Isso mesmo. Então a gente consegue reduzir isso aí, tem toda essa facilidade, né? E o valor da parcela mais baixo, né? Isso, e uma parcela, às vezes o pessoal vai pensar assim, 5, 6 mil reais por mês, não é uma parcela barata. Porém, com a taxa Selic, né, Rodrigo, nós estamos na construção e financiamento e venda de imóveis, a taxa Selic, no percentual que ela está, na previsão ainda de aumento, um imóvel hoje, você financiar 400 mil pelo banco, dá uma parcela de aproximadamente 4.500, 5 mil reais, só que isso em 400 meses, né? Então, às vezes, em 60 meses, uma entrada, um reforço, né, Rodrigo? Um reforço também. Às vezes o pessoal me pede também, faz um reforço, às vezes eu dou uma entrada, uma parcela um pouco menor, mas a cada 6 meses, um ano eu consigo dar um reforço. Também é possível, né? Tenho previsão de vender um imóvel, eu quero vender um imóvel, mas não preciso de um tempo. A gente sabe, né, que o imóvel ele não tem uma liquidez tão grande, né? Então precisa de um tempo, né? Então o Felipe é parceiro nessas vendas, né? Preciso de um prazo, daqui 6 meses, um ano, dar um reforço, é possível também. Você ganha esse não aumento da tabela, já vai pagando, não tem a correção daquilo ali. Isso mesmo. E o principal, né, a parcela de correção do CUB, que hoje, né, esse último mês foi 0,23%, né? Baixíssimo. Muito, muito menor do que o 1,6%. Qualquer financiamento hoje, qualquer financiamento. Daqui a pouco está perto de 2%. Né? Dentro do Sistema Financeiro da Habitação, que daí acessa o FGTS, que é o Minha Casa Minha Vida,
Se fala em 1% ao mês, que é uma dificuldade muito grande de conseguir acessar, né? Mas então o juro bancário mais barato para habitação em torno de 1% ao mês, enquanto que, né, a correção pelo CUB é de 0,23 ou enfim 0,4. Vamos botar 0,5, jogando alto ainda seria Sim. a metade disso, né? Não, realmente. Rodrigo, então fica uma pergunta. É hora de investir? Os imóveis, está sobrando imóvel ou é hora de investir pelo teu conhecimento? Felipe, quem compra terra não erra, né? Esse ditado é antigo, né? Mas sempre é momento de investir, né? Nós sempre falamos que muita gente nos questiona, mas é momento de lançar um empreendimento como esse? Sempre é momento, porque ou você inicia, né, o mercado imobiliário ele é feito de ciclos, né? Então ou você inicia na parte ruim do ciclo e termina na parte boa, ou começa numa boa, atravessa um período ruim, entrega num momento melhor. Então, né, o mercado imobiliário ele vai sempre oscilando e a gente tem esses ciclos. O momento de aquisição é esse é o momento de compra, né? Isso, a gente falou no primeiro podcast que foi feito pela imobiliária, a questão de locação aí na nossa cidade. Então, existe a falta de locação de imóveis grandes e pequenos. Só que a maioria da procura hoje é por imóveis menores, até 100 metros, até 80 metros, casa não muito grande, pelo perfil hoje do cliente. As famílias hoje são pequenas, né? O casal trabalha fora, então tem essa necessidade de não ter um imóvel muito grande para o dia a dia, né? E foi pensando nisso também. Sim. Eu acho que, na verdade, a aposta hoje é o imóvel pequeno, menor, reduzido de tamanho. Sim, Felipe. Inclusive, né, esse projeto do Milano, ele já vem de encontro a isso, a família pequena, né? A gente não consegue competir com, eu quero uma casa, 3 quartos, mas o nosso cliente, né, a gente viu lá em Salete, 60% das vendas já foram para aquele casal, inclusive, que os filhos já foram embora, ou os filhos vão daqui 2, 3 anos, e o marido não quer mais saber daquele jardim para cortar grama fim de semana, que é o momento dor nas costas, dor no joelho. Tomar a cervejinha, ele tem que estar lá no sol cortando grama, né? A mulher não quer mais saber da casa de 200 metros quadrados para passar pano, varrer, manutenção, custo. Então, né, mesmo ainda com esses 83 metros quadrados, né, se comparar o que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos, né, de tamanho de imóveis aqui na região, né, ele já diminuiu bastante, mas ele ainda continua sendo grande, né? Mas a demanda por imóveis não é exclusividade de Itaió, da região aqui do Alto Vale, nessa falta de imóveis, né? A gente ouve em todos os lugares, falta residência, né? Hoje no Brasil, né, os dados apontam para um déficit habitacional em torno de 7,5 milhões de unidades, né? Que são famílias que moram com outras famílias que, se tivessem oportunidade de acessar o imóvel próprio, que seja através de financiamento, compra, enfim, né, fariam isso. Então, esse número em 2010, que é o censo anterior, né, ele era alguma coisa em torno de 5,7 milhões, então aumentou ali 1.700.000, 1.800.000 unidades, o tamanho do buraco do déficit habitacional no Brasil. Falta ainda mais, então no decorrer dos anos, falta ainda mais unidades a ser construída para... Exatamente. E nós estamos justamente num momento ruim da economia. Está caro para construir, porque lá em 2019 estava barato para construir. Porque o salário estava aqui, a construção estava aqui, mas nesse período o salário aumentou um pouquinho, mas o custo construtivo praticamente dobrou de 2019 para cá, né? E o salário que era R$ 1.100, agora é R$ 1.400, R$ 1.500, mas o metro quadrado, que era o CUB, que era então 1.700, agora é 2.900, quase R$ 3.000, né? Então houve um salto muito grande. Então está realmente caro para construir, mas mesmo que todas as construtoras colocassem toda a força, toda a capacidade construtiva, né, para tentar diminuir esse déficit habitacional, considerando que não houvesse falta, né, de crédito no mercado, não tivesse tão difícil financiar, só conseguiria se manter esse déficit habitacional. Então, esse é algo já histórico no Brasil, vem de muitos e muitos anos e não vai se resolver de um momento para outro. Então, sim, é momento interessante, é momento bom de aquisição. E é nível Brasil, só que a gente sente aqui dessa forma, né? Como a gente tem dificuldade de vender o imóvel, tem dificuldade de construir imóvel, mas vê a necessidade de todo mundo ter um imóvel, necessidade de ter imóvel de locação. Então, estamos passando por
por uma turbulência, porém é hora de comprar. Eu vejo que alavancando o crédito, baixando o Selic futuramente, vai ter um pico de valorização dos imóveis e a pessoa vai se arrepender de não ter comprado. E por mais crise, né, Rodrigo, que exista, o imóvel nunca baixa, né? O cara Sim. que senta na cadeira e fala, vou esperar o imóvel baixar, não adianta, né? Não vai. Alguns dados, né, inclusive de Santa Catarina, né? Santa Catarina é o estado, né, com maior crescimento populacional, né, do Brasil todo, né? Então tem expectativa lá em 2000 conforme o último censo, né, ultrapassou 8 milhões de habitantes, né? Então tem expectativa que lá em 2060, né, algumas projeções já indicam mais de 10 milhões de habitantes e alguns cenários indicam que isso vai acontecer muito antes, porque o pessoal que vem para Santa Catarina se apaixona, o pessoal que vem para o Alto Vale gosta porque é tranquilo, é legal, é bacana, é seguro, o povo é ordeiro, o povo é trabalhador. Então, né, quem comprar antes, quem tiver na frente, vai ter sim oportunidades. É sempre um momento interessante de aquisição. Rodrigo, é isso mesmo. Uma boa conversa. Eu acho que tu quer fazer Felipe, mais uma ponderação? Só queria um complemento, mas aí até eu tenho um comentário que são as tendências do mercado, né? Sim. Hoje a gente visualiza, né, dentro dessas nossas pesquisas, eu converso com muitas pessoas, né, desse mesmo segmento, construtores e incorporadores, né, e eles relatam, né, de forma unânime que o tamanho dos imóveis está encolhendo, né? Hoje se vê os números lá de São Paulo, né, mais de metade dos lançamentos são de estúdios, unidades, né, com um quarto, né, de 25 a 30, 40 metros quadrados, de um quarto. Um quarto de hotel. Exatamente. Mais de metade dos lançamentos no último ano foram nesse sentido. No Brasil inteiro, né, a média, o número de unidades vendidas no ano passado foi em torno de 38% de unidades com 40 até 60 metros quadrados. Isso de apartamentos, né? Então, o apartamento menor ele é uma tendência porque as famílias estão diminuindo, né? Os casais raramente têm 2 filhos, né? E tem um filho, né? As famílias estão se tornando, né, de pessoa única, sai de casa e vai morar sozinho, então tem um incremento muito grande nisso. E essa tendência demora um pouco mais para chegar aqui, né? Mas é algo que vai acontecer. E até a acessibilidade, né? Hoje eu consigo comprar esse imóvel, não o que eu gostaria às vezes de ter, que era um pouco maior, né? Até o poder aquisitivo para essa modalidade. E aí te pergunto, Felipe, é a tua visão também dentro da locação, que tu tem esse serviço de locação aqui, né? Qual é o imóvel que tu mais consegue alugar? Qual que tem a maior locação mais procurada hoje é o imóvel pequeno, até de um quarto. É os que mais hoje tem a maior procura, é o que cabe também no orçamento. Sim. e o que está sendo feito a solicitação, realmente. É uma tendência, é real, já mostra, porque esses números que o Rodrigo falou não é de locação, é de venda. É procura para venda. O casal, a pessoa, ela vai lá e compra um apartamento de um quarto. Isso na nossa região, que a gente tem muito ainda agricultura, colônia, né? A gente quer uma casa com um terreninho para plantar ainda, para ter esse espaço lá. Até porque assim, a nossa cidade é segura. Muitas pessoas hoje ainda vêm para Santa Catarina na busca de segurança, tranquilidade, que lá não tem. Então você é obrigado a morar mais em apartamentos, prédios, até pela segurança lá que precisa ter, né? Rodrigo, te agradeço aí por ter vindo nos visitar, fazer esse bate-papo aqui. Eu acho que vai ser bom aí para todas as pessoas que seguem a nossa página, que têm interesse no assunto do mercado imobiliário de Itaió e região, né? E dos índices aí das informações de construção, da construção civil e do mercado. Queria ver se deixar suas considerações finais aí para a gente. Felipe, novamente agradeço o espaço, agradeço pela parceria de tantos anos. É difícil a gente conseguir encontrar, né, o corretora imobiliária que seja tão dedicada e que, né, cumpre com aquele propósito de, não, esse é o objetivo é a venda e fazer isso com qualidade e segurança. Isso que é o mais importante, é o que a gente identificou aqui com o Felipe. Eu que agradeço, né, Rodrigo, a oportunidade de fazer essa parceria e eu acho que vai ser poucas de muitas que com certeza a gente vai fechar o negócio. Felipe, muito obrigado. Gratidão. Um abraço, pessoal. Gratidão!